Meu nome é Rafael. Tenho 27 anos. Moro no interior do Paraná. E o que eu vou contar agora, até hoje me dá arrepios só de lembrar. Isso aconteceu há uns 2 anos, numa tarde que parecia ser como qualquer outra. Era começo de outono, fim de tarde. Eu e mais 3 amigos decidimos ir até um rio não muito longe da cidade. A ideia era simples: relaxar, pescar um pouco, dar um mergulho, tomar umas cervejas e esquecer da vida. O céu estava alaranjado, o vento soprava leve e o som da água corrente do rio dava aquela paz que só quem já ficou isolado da cidade entende. O lugar era cercado por mata fechada, mas tinha uma clareira onde a gente sempre armava acampamento. Estávamos rindo, jogando conversa fora, com o som das cigarras começando a crescer conforme a noite ia se aproximando. Tinha cheiro de terra molhada no ar, um clima tranquilo, mas tinha alguma coisa diferente naquele dia, que eu não percebi de imediato. Primeiro foi um silêncio estranho. Tipo do nada, os sons da floresta ficaram mais baixos. Nem os grilos, nem as cigarras, nada. Só o som do rio continuava igual. Aí um dos meus amigos comentou que viu um tatu correndo para dentro do mato como se estivesse fugindo de alguma coisa. Achei curioso, mas a gente só riu e seguiu com o dia. Lá pelas 6:30 da tarde, comecei a me afastar do grupo. Fui andando pela beira do rio, procurando um ponto melhor para pescar. Não era raro a gente se separar um pouco, cada um ficava em silêncio, curtindo o momento. Só que dessa vez, enquanto eu andava sozinho, senti uma coisa esquisita. Era como se eu estivesse sendo observado. Sabe aquela sensação? Quando o corpo arrepia e o ar parece mais pesado? Olhei em volta, mas não vi nada. Só a mata densa, escura e a água passando. Pensei em voltar, mas antes de dar o primeiro passo, vi alguma coisa se mover entre as árvores. Rápido, muito rápido. Meu primeiro pensamento foi que era algum bicho grande. Um porco do mato, talvez, ou um cachorro do mato. Mas quando me aproximei devagar e olhei para a clareira entre os galhos, meus olhos travaram. Tinha algo ali, de pé, com quase 2,5 metros de altura, coberto de pelos escuros, a respiração pesada saindo como vapor. O peito largo subia e descia devagar, e os olhos eram vermelhos, não vermelhos normais. Eram 2 pontos brilhantes no meio da escuridão, olhando direto para mim. Na hora meu corpo congelou. Parte de mim queria correr, outra parte queria se enfiar debaixo da terra. Eu tentava achar uma explicação racional, tipo, não pode ser o que eu tô pensando, mas era. Tinha garras, as mãos eram enormes, os dedos longos, pontiagudos, e o focinho era de lobo, mas o formato do corpo era humanoide. Quando ele deu o primeiro passo para fora da mata, a única coisa que consegui fazer foi virar as costas e correr. Corri o mais rápido que pude pela beira do rio, escorregando na terra molhada, tropeçando em galhos. Dava para ouvir ele vindo atrás de mim, quebrando tudo no caminho. O som das patas batendo no chão era pesado, forte, como se a cada passo ele cavasse a terra. Comecei a gritar pelos meus amigos, mas não ouvi resposta. Era como se o mundo tivesse desaparecido, só restando eu, o rio e ele. A adrenalina era tanta que meu corpo parecia não sentir dor, mesmo quando bati a perna numa raiz e caí rolando. Levantei ofegante, com o coração quase saindo pela boca. Ele estava mais perto. Podia sentir o cheiro dele. Um cheiro de carne crua, sangue e um suor animal que fazia o estômago virar. Eu sabia que se ele me alcançasse, eu não ia sair dali vivo.
Foi aí que vi uma parte mais funda do rio. Sem pensar duas vezes, pulei. A água estava gelada, mas naquele momento foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Me afundei inteiro, sentindo o choque térmico cortar a minha respiração. Quando emergi, olhei para a margem e ele estava parado ali. Só me encarando, as garras pingando, os olhos ainda acesos como brasas. Mas ele não entrou na água. Ficou ali, respirando pesado, rosnando, como se algo o impedisse. Talvez as pernas, que pareciam fortes mas desajeitadas, talvez a própria natureza dele, mas ele não me seguiu. Fui nadando para o outro lado, lutando contra a corrente, com o corpo doendo e a mente em pânico. Quando cheguei na margem oposta, me arrastei para fora da água e corri o máximo que consegui até encontrar meus amigos, que já estavam me procurando. Claro que ninguém acreditou direito no que eu contei. Disseram que podia ter sido um urso ou algum bicho grande, mas eu sei o que vi. Aquilo não era um animal comum, era um lobisomem. Depois disso, nunca mais voltei naquele rio. Tive pesadelos por meses. Às vezes ainda tenho. Sinto como se estivesse sendo observado quando passo por mato fechado, mesmo em plena luz do dia. Não sei se aquilo ainda está lá, ou se me seguiu, mas eu nunca mais fui o mesmo. A sensação de fragilidade, de estar à mercê de algo maior, mais forte, não me abandonou. Não importa o quanto o tempo passe, aquela noite ficou marcada em mim. E se você acha que tudo isso é loucura, só posso dizer uma coisa: lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar. As noites no interior do Piauí sempre foram silenciosas, longas e carregadas por um tipo de escuridão que parece pesar no ar. Eu cresci escutando histórias ao pé da fogueira, dessas que os mais velhos contam sem sorrir. Histórias de assombração, de visagens e coisas que correm na mata quando a lua está cheia. Histórias de lobisomem e por aí vai. Nunca dei importância, até o dia em que vi com os meus próprios olhos. Até o dia em que escutei com os meus próprios ouvidos. E até hoje, cada vez que fecho os olhos, eu revivo aquela noite. Não foi um pesadelo, foi real. Eu juro por toda a minha vida. Era início de agosto, auge do calor seco que só quem vive no sertão entende. As folhas dos cajueiros já estavam amarelas, caídas no chão de terra rachada. Meu tio, homem velho de roça, morava a 2 léguas da cidade, num sítio isolado, quase esquecido. Fui passar uns dias com ele, ajudar com a limpeza da propriedade, ver se ele precisava de alguma coisa. Ele nunca gostou de cidade. Preferia o barulho dos grilos ao barulho dos carros. No segundo dia por lá, ele me falou de um problema estranho. Os animais andavam sumindo. Primeiro foi uma galinha, depois um bode, depois um cachorro que viera de uma vizinhança distante. O detalhe era que os corpos nunca eram encontrados. Sumiam, como se tivessem evaporado no escuro. Eu achei que fosse algum predador comum, talvez um jaguar perdido da mata, ou até mesmo gente roubando bicho à noite. Mas havia algo que me incomodava. Os cachorros não latiam, e os que ficavam vivos passavam a noite inteira tremendo, olhos arregalados pro nada. Na terceira noite, resolvemos montar vigília. Armamos rede na varanda, deixamos uma lamparina acesa e meu tio, mesmo com a idade, trouxe a espingarda velha que herdou do pai. Fiquei ali deitado, olhando para o céu carregado de estrelas, pensando se tudo aquilo era só história para boi dormir. Mas não demorou muito para que o silêncio fosse substituído por algo diferente. Uma presença. A mata parou de cantar. Nenhum grilo, nenhum sapo, nenhum som. Só o vento passando seco entre os galhos.
De repente, ouvimos um barulho vindo dos fundos do terreno. Não era um passo humano. Era arrastado, pesado. Alguma coisa grande, muito grande. Meu tio apagou a lamparina com um sopro e ficamos só com a luz da lua nos guiando. Ele levantou com a espingarda nas mãos e eu fui atrás, com o coração querendo sair pela boca. Chegamos perto do galinheiro. A cerca estava arrebentada. E aí eu vi. Na luz pálida da lua, surgiu uma coisa. Não era homem, não era bicho. Era algo entre os dois. Tinha pelo negro cobrindo o corpo inteiro, olhos amarelos que brilhavam como faróis, e dentes. Dentes como eu nunca vi em bicho nenhum. Ele andava curvado, como se os ossos estivessem mal encaixados. Quando ele virou o rosto e me olhou, eu senti algo gelado subir pelas minhas costas. Ele sabia que eu estava ali. Sabia que eu o estava vendo. E parecia gostar disso. Meu tio atirou. O estampido ecoou pelo vale seco. A criatura caiu, mas não ficou no chão. Levantou-se com raiva, rugindo como um inferno engasgado, e correu em direção à mata, mas não antes de olhar uma última vez. Foi nesse olhar que entendi. Aquilo não era apenas um animal. Era inteligente. E tinha ódio. Voltamos para casa sem trocar uma palavra. Passamos a noite trancados. E na manhã seguinte, encontramos rastros profundos no barro seco, indo e vindo pela porta da frente. Como se aquilo tivesse voltado. Como se tivesse nos observado enquanto dormíamos. Meu tio jurava que aquilo era um bicho encarnado, amaldiçoado por alguma coisa antiga. Ele conhecia um padre que já tinha falado disso anos atrás. Um homem que vivia isolado nos confins do sertão e que teria sido amaldiçoado por mexer com coisas que não devia. A história era a seguinte: um fazendeiro ganancioso que matou uma rezadeira por vingança, e no último suspiro dela, antes de morrer, ela o amaldiçoou, que ele vagaria pela terra como besta, carregando no corpo todo o peso da maldição, que durante a noite não seria mais homem, seria fera, e que nenhuma igreja, nenhuma cruz, nenhuma reza tiraria o que ele se tornou. Durante dias, a calmaria voltou. Nenhum barulho, nenhum bicho sumido, nenhum rastro. Parecia que tudo tinha passado. Mas à medida que a próxima lua cheia se aproximava, o silêncio foi ficando mais denso. Até os pássaros evitavam pousar no sítio. Os vizinhos começaram a comentar coisas estranhas. Janelas abertas no meio da noite, pegadas nos quintais, gado desaparecendo sem rastros. E então, na quinta noite, ele voltou. Na véspera da lua cheia, passamos o dia preparando armadilhas. Meu tio me ensinou tudo com a calma de quem já esperava por aquele momento há muito tempo. Cravamos estacas ao redor do galinheiro, enterramos pregos e vidros em buracos cobertos com folhas, amarramos sinos de metal nas cercas e espalhamos armadilhas de dente de ferro, daquelas antigas, de prender perna de onça. Também penduramos pedaços de carne podre em ganchos como isca. E ele trouxe a espingarda grande, aquela de chumbo grosso que estava guardada no fundo do baú, enrolada num pano de couro grosso, como se fosse uma relíquia. A gente esperou. A noite caiu com um silêncio tão absoluto que até o barulho do meu próprio sangue parecia alto demais. Meu tio ficou sentado na varanda, encostado no batente da porta, com a espingarda no colo. Eu fiquei do lado dele, com um facão e uma lanterna pequena na mão. Nenhum de nós falava, só escutávamos. O relógio marcava quase 2 da manhã quando o sino tocou. Não foi um toque suave, foi um estrondo, como se algo grande tivesse trombado direto contra ele. Depois disso, os grilos pararam, os galhos rangeram e ouvimos passos, pesados, firmes,
como se uma coisa de 300 quilos pisasse no chão com raiva. A criatura estava de volta. Meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar ali mesmo, mas fiquei parado, suando frio. Ela apareceu na beirada do quintal. Tinha o mesmo pelo escuro, a mesma postura curva, o mesmo par de olhos amarelos. Mas dessa vez, ela não veio sorrateira. Ela veio com ódio, com raiva de quem tinha sido ferido antes. Ela queria invadir, queria destruir, queria sangue. Quando ela deu o primeiro passo dentro do quintal, caiu na primeira armadilha. Um grito surdo cortou a noite, um misto de dor e fúria, e a pata dela ficou presa entre os ferros. A criatura se debateu, tentou puxar, tentou se soltar. Meu tio atirou sem hesitar. Um tiro de espingarda ecoou como trovão. O bicho recuou, uivando de dor, e caiu de costas na estaca de madeira que cravamos atrás da cerca. Sangue escuro escorreu pelo tronco. Achei que fosse morrer ali mesmo, mas não morreu. Ela levantou, rasgou a própria carne para se soltar da armadilha. E mesmo ferida, com um buraco na barriga e a perna sangrando, correu direto para cima da gente. Só que meu tio já esperava por isso. Ele puxou um cordão de arame farpado preso entre dois postes. No mesmo instante, a criatura se enroscou, caiu de lado, e nesse segundo de distração, eu avancei. Foi instinto, não coragem. Eu desci o facão com toda a força que consegui. Pegou no ombro dela, abriu uma brecha. Meu tio atirou de novo. O segundo tiro pegou no peito. A criatura gritou, tropeçou e correu em direção à mata, ferida, deixando um rastro de sangue que desapareceu entre as árvores. A gente não comemorou, só respirou. Pesado, molhado de suor e de medo. Sabíamos que não era o fim, mas também sabíamos que, naquela noite, tínhamos sobrevivido. Na manhã seguinte, rastreamos o rastro de sangue. Seguia por quase 200 metros até desaparecer numa clareira, como se o chão tivesse sugado ele. Encontramos pelo espalhado marcas de garras nas pedras e uma coisa, um amuleto velho, com símbolos riscados à faca. Meu tio olhou para aquilo e disse: "Isso aqui é feitiço antigo. Isso aqui é coisa que não morre com bala." Depois daquele dia, o sítio ficou diferente. O ar ficou mais leve, mas a desconfiança aumentou. Não sabíamos se ela voltaria, mas sabíamos que agora ela sabia quem éramos e que tínhamos enfrentado. Eu fui embora alguns dias depois, não por covardia, mas porque sabia que, se ficasse, não ia ter paz. Passei anos tentando esquecer, mas não consegui. E agora, com os relatos voltando, animais sumindo, moradores desaparecendo, pegadas no barro seco em noites de lua cheia, tudo tá começando de novo. A diferença é que, dessa vez, a gente sabe o que é. O lobisomem do Piauí existe, e da próxima vez que ele aparecer, alguém precisa estar preparado, como a gente esteve naquela noite, porque ele não vai parar, não até terminar o que começou.